Sejam todos muito bem-vindos ao Nerd em Série. Aqui é Fernando Padawan. Hoje trago para vocês o meu review do quarto episódio da segunda temporada da série Westworld. Galera, antes de mais nada, que episódio fantástico, fantástico. Essa série ela consegue melhorar episódio a episódio. É um nível de qualidade muito alto, muito alto. Galera, quero falar o seguinte para vocês. No final do vídeo eu vou trazer algumas teorias que estão pipocando aí na internet, mas vou dar um resumo aqui do episódio, das minhas impressões dele, beleza? Galera, vamos falar já de cara do Sr. Delos, James Delos. Cara, aquele lance das 3 visitas, né, do William, em 3 momentos diferentes, né? Fantástico, fantástico. E na terceira, quando aparece o William versão MIB, né, versão Homem de Preto, na hora, falei, cara, dá um M logo aí pra série, que não tem o que fazer, cara. E o ator que interpreta o James Delos? Meu Deus, cara. Você vai dizer o quê, cara? Fantástico é um mínimo, né? O cara tá interpretando demais, cara. Demais. Eu não sei quem tá melhor, se é ele ou o Peter Abernathy, o pai da Dolores. Deixa aqui no comentário qual você acha dos dois que tá melhor. Comenta aí. Bom, pessoal, então basicamente a gente viu ali aquela sala barra cela do Sr. Delos, uma pegada meio retrô, meio vintage, né? Rolando um som ali e tudo mais. A gente viu que tá rolando aquele teste de Turing, né? A cada visita o William repete o mesmo teste, as mesmas linhas da narrativa. E, cara, é fantástico. O final dele, então, que eu vou abordar mais pra frente, né? Quando eu for falar do Bernard e tudo mais. Cara, brilhante. Bom, em relação ao Sr. Delos, a gente descobriu que eles fizeram uma cópia, um host, né, do Sr. Delos, e eles tentaram transferir a mente para o corpo desse host. E não obteve sucesso, como a gente viu claramente. Numa outra versão, um tempo mais para frente, que já é a segunda visita, passaram-se 7 anos, e o Sr. Delos alcançou 7 dias de estabilidade. Foi o recorde dele, né? E lá na frente, na versão Homem de Preto, do William, ele alcançou 35 dias. E essa versão, já do Homem de Preto, foi a versão 149 do Sr. Delos. Então você vê que falta de tentativa não foi, né? Mas eles estão pecando em alguma coisa ainda que eles não conseguiram concretizar, ou melhor dizendo, consolidar essa mente com esse corpo, né? O Homem de Preto até fala que é mais uma questão da mente não estar aceitando a realidade, e não da mente não estar aceitando o corpo, como, por exemplo, um corpo que está rejeitando um órgão novo transplantado, né? Então é mais uma questão da mente não estar alinhando ali com a realidade. Cara, brilhante. Lembrou muito Lost, como muita gente falou. Fantástico, fantástico, não tem o que falar. Agora eu quero falar brevemente dos índios da Nação Fantasma, até porque eles apareceram bem pouco e rápido, né, no episódio. A gente viu que basicamente eles estão resgatando os humanos. Basicamente eles estão fazendo isso. Quem ordenou isso? A gente ainda não sabe, ainda é um mistério. Porque eles não entraram no mesmo problema dos outros hosts, a gente também não sabe, é um outro mistério. Mas o interessante ali da Nação Fantasma é que tinha um casal presos ali, que é o mesmo casal que o marido matou o Hector, o Santoro, né? Lá na primeira temporada. É aquele mesmo casal. Tivemos a Grace, junto do Stubbs, né, também. Mas a Grace dá fuga dali, que ela quer ficar no parque, enquanto os demais querem sair do parque, da ilha e tudo mais. E teve um ponto interessante que os índios transferiram eles para um segundo local, perto da água, e do nada, simplesmente os índios desapareceram. Cara, pra onde aqueles índios foram? Você tem ideia? Comenta aí embaixo. Ah, e o que foi aquela frase que o líder dos índios lá soltou na orelha do Stubbs, hein? Você vai continuar vivendo enquanto alguém lembrar de você. Cara, frase profunda, hein? Pessoal, tem 2 outros pontos que eu quero abordar com vocês, que um deles é o Homem de Preto e um outro é o Bernard. Não sei qual é o mais louco, assim, porque, cara, os dois são demais, assim, mas, galera, eu vou falar do Bernard porque aconteceram muitas coisas, picadinhas, né, no episódio sobre o Bernard. Então vamos lá. O Bernard, a gente viu que a Clementine levou ele até uma caverna e nessa caverna ele encontra a Elsie. A Elsie estava ali só com umas barrinhas, um balde, presa. Só que eu acho que quando o Bernard, que eu vou chamar aqui de Bernard Terminator, ou Exterminador, né, enfim. Quando o Bernard Terminator dá aquele mata-leão nela lá na primeira temporada, porque sim, um Bernard estava com a Teresa, eu acho que no quarto da Teresa, se eu não me engano, ou era no quarto dele, enfim. E no outro ponto do parque estava a Elsie falando com aquele Bernard no telefone e um outro Bernard, que é o Terminator, dá um mata-leão nela por trás. Bom, o Bernard Terminator deu um mata-leão, arrastou ela para essa caverna, prendeu ela, deixou esses negócios lá
Mas eu acho que antes ele passou num salão de beleza, deu um trato no cabelo dela, fez a maquiagem. Ela tá mais bonitinha até, né? Tá mais fortinha, assim, sabe? Mas enfim. E a gente vê que tem toda aquela coisa dela não confiar nele, etc e tal. E o Bernard descobre uma entrada nessa caverna, uma entrada secreta, obviamente, que leva ao laboratório número 12, ou era o elevador número 12. Enfim. Por que é importante saber esse detalhezinho? Porque nós vimos que o Bernard estava com a Charlotte no laboratório, ou elevador, número 14, onde a gente viu o drone host pela primeira vez, onde a Charlotte tentou contactar o pessoal de fora do parque, mas não conseguiu, então, naquele momento lá. Então a gente tem o laboratório 12 e o 14, a princípio, né? E a gente vê aquele símbolo entrelaçado que tem a interseção no meio, né? Tanto num quanto no outro laboratório. Mas beleza. Basicamente, esse laboratório número 12 foi o laboratório que a gente viu dos flashes ao longo do episódio. O Bernard Terminator foi lá, fez uma matriz nova, que é aquela bolinha vermelha, tinha vários cupcake, vários negócios lá. Enfim, o Fordão mandou ele lá fazer uma bolinha vermelha nova. Aquela bolinha de gude vermelha lá. E essa bolinha de gude serviria para um novo host humano, o híbrido entre host e humano, enfim, que seria algo parecido com o Delos, né? A ideia acho que seria a mesma. E o Bernard pegou, mandou matar geral, os hosts drones mataram todos os membros da equipe técnica ali e se mataram. Cena muito violenta, muito violenta, chocante, aquele sangue naquele líquido branco, o outro cara fincado lá, uma máquina lá de fazer host, dá uma chocada assim no primeiro momento, e a gente vê que o Bernard tá malzão lá, tá pirando o cabeção, aquele fluido dele tá secando, né, tá acabando, a Elsie consegue trazer ele de volta, injeta ali o soro milagroso ali, e o Bernard e a Elsie descobrem uma porta nesse laboratório que dá acesso ao quê? A sala, ou cela, se você preferir, do Sr. James Delos. Eles vão lá, observam aquela iluminação vermelha e tudo mais. Eles entram dentro da cela, ou sala, enfim. O Delos tá piradaço, sinistro pra caramba. Ele tá com a cara toda retalhada, faz até um formato de um chifre, assim, sabe, na testa, fica bem sinistro. A gente vê que o Japinha, que fazia aquela conexão, né, entre o visitante e o Sr. Delos, tá morto num canto lá. Cara, uma pegada bem sinistra ali, aquela cena. E a Elsie vai lá incinerar o Sr. Delos. Obviamente ele solta aquela frase dele, né? Se quer enganar o diabo, precisa fazer uma oferenda. E antes disso ele já tinha feito todo um texto falando do diabo e que é um reflexo, etc e tal. E ali, quando a Elsie vai incinerar o Sr. Delos, a gente observa no painel que aquela versão do Sr. Delos é de fato a versão 149, exatamente como o Homem de Preto tinha dito. E tem um pequeno detalhe que aparece escrito ali em cima, e está escrito que fazem 14 dias que sugeriram de exterminar a versão 149 do Sr. Delos, dando a entender de que a Elsie e o Bernard chegaram ali 14 dias, ou 2 semanas, se você preferir, após o Homem de Preto ter saído dali. E tudo isso a gente já começa a pirar na timeline da série, né? Então, vê como tá a coisa. E pra terminar a parte do Bernard, a Elsie tá querendo chegar na mesa pra contactar o continente. Galera, toda essa parte aí do Bernard, cara, foi extremamente útil pra gente aprofundar na história. Foram muitos detalhes acontecendo que você tem que prestar bem atenção. Então, por exemplo, a gente vê que tem o Bernard Terminator, que é uma versão do Bernard. Tem a outra versão do Bernard, que é essa versão que tá com a Elsie. Teve um momento ali no laboratório que deu a entender que o Bernard estaria ali sozinho, revisitando aquele local. Porque o Bernard ele tá com problemas de saber se ele tá no presente, se ele tá no passado. Ele não sabe em que momento que ele tá. Deu uma pane lá no cérebro positrônico dele, então tá vagando essas informações. Mas deu a entender essa parada, que ele tava num momento sozinho, né? Tanto que ele fala, né, pra Elsie, você não tá aqui, né, tal. Agora, o que o Bernard foi fazer ali sozinho, a gente não sabe, caso de fato isso tenha acontecido, né? Mas, a princípio, a gente teve esses dois Bernards, né? Tem o Bernard do Terminator e o Bernard que tá com a Elsie, né? Que é o mesmo Bernard que estava no forte, ajudando o Peter, o pai da Dolores, que a Clementine arrastou ele, né? É o mesmo Bernard. Tem a cicatriz na testa do tiro que ele deu na própria cabeça e tudo mais.
Galera, eu quero pular agora aqui e falar um pouquinho do Homem de Preto, rapidamente, para poder a gente entrar nas teorias. O Homem de Preto, fantástico. Eu não sei dizer o que é melhor nesse episódio. Jim Delos, Homem de Preto, Bernard, eu não sei. É muita coisa top acontecendo ao mesmo tempo que eu fico completamente perdido. Mas vamos lá, vamos por partes. De cara a gente vê uma cena muito sinistra do Homem de Preto, que ele tá cavalgando junto do Lawrence e estão construindo uma estrada de ferro que não está indo para o norte, mas sim para o oeste. O mesmo oeste aonde ele, Homem de Preto, quer chegar. Aonde a Dolores quer chegar. Aonde fica o Glory, o Além do Vale, enfim. E o detalhe é que estão fazendo a estrada de ferro e aquelas madeiras que passam embaixo do trilho de ferro está sendo substituída por corpos humanos. Cara, sinistro o bagulho, sinistro. Mas depois a gente vê que o Homem de Preto pegou o Lawrence, foi para aquela cidadezinha que o Lawrence vive, junto com a mulher e a filha. Se eu não me engano, chama-se Las Mudas, nome imbecil, mas tudo bem. E basicamente o Major, que o Ted soltou, né? Dominou a cidadezinha ali, tá atrás de munição e o caramba 4. O Homem de Preto, para escapar da morte, faz um acordo com ele e tudo. E aí, meus amigos, começa o show. E, se eu não estiver enganado, é a primeira vez que chove em Westworld. Na primeira temporada inteira. E nos 3 primeiros episódios dessa segunda temporada, ainda não tinha chovido em Westworld. A gente viu neve, mas chuva não. E aquela cena toda, cara, foi uma coisa linda, assim, porque teve toda uma simbologia, né, acontecendo. Tudo envolvendo água. Então, a gente teve a chuva, a gente teve o copo com a nitroglicerina, a gente teve a banheira da Juliet lá com sangue. Na temporada a gente tem mais a questão da água, que tem os hosts mortos na água. Então tem muita coisa aí com água acontecendo nessa temporada. Então, basicamente, o Major tá ali, piradão, começa a fazer todo um discurso, etc e tal. E aí ele começa a falar nesse discurso dele sobre a morte. Que ele conhece a morte e tudo mais, que ele voltou da morte e tal. Cara, ele fala, até que ele dá uma pausa. Aí o Homem de Preto começa a falar. Meus amigos, segura, porque o bicho tá frenético. Cara, simplesmente o Homem de Preto vira pro Major e fala o seguinte. Eu anotei pra não esquecer. Você acha que conhece a morte, mas não conhece. Não a reconheceu sentada na sua frente agora mesmo. Meu irmão, a hora que ele falou isso, deu um arrepio na espinha, cara. Rapaz. Quando ele terminou a frase, eu falei, pronto, todo mundo morreu. Rapaz do céu, que coisa, mano. Meu Deus. E foi o que aconteceu. Ele começou a matar geral ali. Detalhe, né? Ou melhor, 2 detalhes. Ele toma um tiro na altura ali do pescoço e toma um tiro nas costas. E simplesmente nada aconteceu. No do pescoço ele ainda deu um miguezinho ali que ele sentiu e tal, tipo de raspão, né? Já no das costas ele nem ligou. E sei, cara, que foi uma conclusão ali linda da cena, porque ele foi lá, pegou a nitroglicerina da mão da esposa do Lawrence, forçou o Major a beber, e aí ele foi lá, pegou um rifle, uma Winchester, deu na mão do Lawrence, o Lawrence foi, pau! Meu, voou o Major pra tudo que é lado, cara. Linda cena, linda cena. E tivemos o Fordão falando atrás da filha do Lawrence, que ela disse o seguinte, ela não, ele no caso, né, o Ford. Olhar para frente é olhar na direção errada. Palavras do Ford através da filha do Lawrence. Ou seja, o Homem de Preto tem que olhar para trás ou ele teria que olhar para dentro de si? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. E para concluir ali, essa boa ação do Homem de Preto ajudando a cidadezinha de Las Mudas, ele conseguiu um exército para ele, né? Ele tá cavalgando junto com esse exército e na contraluz ali ele vê uma pessoa vindo, começa a ganhar áreas de um contorno feminino. Quando vê, oi papai, era a Grace. Ou melhor dizendo, a Emily. Meu, drop the mic. Simplesmente isso. Episódio fantástico, maravilhoso. Não tenho o que falar. Então por isso que eu deixo para vocês falarem. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Por favor. Galera, agora eu quero abordar com vocês algumas teorias e também algumas reflexões aí que eu andei fazendo sobre tudo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente viu nesse episódio que o Jim Delos tem o mesmo tipo de programação na cabeça dele que o Peter Bernard está carregando na cabeça dele. Então, fica aquela dúvida, né? Será que o Peter Bernard está carregando aquela bolinha vermelha
que o Bernard Terminator fez, mas o Peter Bernard estava lá aposentado naquele galpão, né? Se a gente lembrar bem, quando a Teresa foi morta, o Ford estava fazendo em segredo um novo host. À época, muita gente imaginou que era um host da Teresa. Mas a minha pergunta é, quem será aquele host? Será mais um Bernard? Será um Bernard com a bolinha vermelha na cabeça? Será um host de outra pessoa com a bolinha vermelha na cabeça? Quem será este host? Para você que está traçando aí uma timeline da série, lembre-se que da data que o Homem de Preto saiu lá do encontro com o Delos até o Bernard chegar com a Elsie, passaram-se 14 dias. Lembrando que o Carl Strange falou que também tinham passado-se 14 dias, desde aquela festa de gala que o Ford foi morto e todos os outros também. Uma teoria que está surgindo aí é que o Homem de Preto é um host. Por exemplo, ele toma 2 tiros que não afetaram ele. Teve um momento, acho que no segundo episódio, que ele usa aquela maquininha para curar o braço direito dele. A mesma maquininha que a Maeve usou para curar o Santoro. O Homem de Preto seria um host? Ele seria o host que recebeu aquela bolinha vermelha que o Bernard fez? Ele seria aquele host que o Ford estava fazendo em segredo lá naquela casinha, lá naquele laboratório secreto? Qual a sua opinião sobre isso? O jogo do Ford, a porta, seria a porta para a concretização de uma mente humana em um corpo de host? Para ter essa integração total? Seria isso? Esse seria o jogo do Ford? A Juliet, a esposa do William, se mata. Ela se matou porque ela descobriu que estavam fazendo um host do pai dela vez após vez? Ou simplesmente foi porque o William acabou se apaixonando pela Dolores? E agora? A gente viu que o Ford mandou o Bernard Terminator naquele laboratório fabricar a bolinha vermelha e mandar matar geral dentro do laboratório. Só que esse mesmo Bernard Terminator deixou a Elsie viva na caverna que tinha a porta que dava acesso a esse laboratório. Ele levou ela no salão de beleza antes, é verdade. Mas, por quê ele manteve a Elsie viva? Ou melhor dizendo, por que o Ford quis que a Elsie ficasse viva? A Elsie tá toda maquiada, tá bonitona, cabelo arrumado. Isso à base de barrinha de proteína e um banheiro que é um balde. Ela seria um host? Qual a opinião de vocês? Vamos comentando aqui embaixo. Como eu tinha falado, a gente viu que o Bernard e a Elsie encontraram o Delos versão 149, né? E tinha aquela informação dos 14 dias. Aí, muita gente na internet está se questionando quanto tempo se passou na história de Westworld, né? Então tem gente que fala que o Homem de Preto saiu daquele encontro com o Jim Delos e aí que começou a história de Westworld. Agora tem gente que tá falando que o Homem de Preto saiu do encontro com o Jim Delos e foi pro parque. E quando ele chegou no parque, foi o momento que ele foi lá matar a filha da Maeve. Se eu não me engano, foi no 8º episódio da temporada passada. Então tem gente que tá traçando essa timeline aí. E vocês, o que vocês acham? Que momento que se deu isso daí? Uma dúvida em relação a Charlotte. Se ela copiou a pesquisa sobre colocar uma mente humana num host, como por exemplo do Jim Delos, né? Como isso foi possível se o laboratório que o Jim Delos estava sendo feito e refeito inúmeras vezes era um laboratório secreto e todos os dados estavam fora do sistema do restante do parque? Então, como a Charlotte teria conseguido essas informações? Porque essas informações ela colocou na cabeça do Peter Bernard, que a linguagem é similar à que estava no Jim Delos, né? E para encerrar, mais uma curiosidade, a gente vê que quando começa o episódio, o Jim Delos está lendo um livro, ou pelo menos o livro está em cima da cama dele, né? Um livro de capa azul. Esse livro se chama The Sirens of Titan, ou As Sereias de Titã. Eu dei uma breve pesquisada, breve mesmo. O livro ele aborda questões filosóficas, como, por exemplo, a natureza da vida e o livre-arbítrio. O jogo do Ford, a porta, seria o livre-arbítrio para os hosts? Galera, basicamente é isso aí. Tô deixando aqui para vocês o meu review do episódio e um monte de teorias que surgiram aí essa semana. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, tanto do episódio quanto das teorias. É muita coisa acontecendo. Deixa seu like, compartilhe o vídeo, assim você vai poder ajudar cada vez mais o canal a crescer. Você é novo aqui? Eu te convido. Se inscreve no canal.